todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje é um vídeo extra, né? É um vídeo especial. Nós vamos estudar um pouco mais sobre essa questão do batismo. Nós vamos responder alguns comentários, né? Algumas pessoas fizeram alguns comentários, algumas perguntas, e eu estou aqui justamente para responder, tá certo? É um vídeo extra, né? Não vai ter sempre assim no meio da semana, né? Mas sempre que tiver alguma pergunta, sempre que tiver alguma dúvida, né? Vocês perguntam para mim e eu estarei aqui no meio da semana. Eu gravo um vídeo extra, né? Respondendo os comentários, ok? Tá certo? Então hoje vai ser os comentários sobre o batismo, né? Vai ser a resposta às perguntas que fizeram ao vídeo anterior, né? Que foi sobre o batismo, tá certo? Então fique ligado até o final que você vai gostar do vídeo, porque, veja só, muitas pessoas aqui perguntaram coisas que eu já tinha respondido no vídeo passado. Eu já tinha respondido. Só que elas não assistiram o vídeo completo, pelo visto, ou não prestaram atenção. E aí acabaram que fizeram a pergunta sem saber que já estava respondida já. Então eu peço a vocês uma coisa. Assista o vídeo até o final e assista com atenção, preste atenção no vídeo, tá certo? Porque se você não prestar atenção, você vai fazer a pergunta que eu já tenho respondido, então não vai dar para responder de novo, né? Tipo, eu vou responder algumas coisas aqui de novo, né? Só para vocês relembrarem, né, o que eu falei no vídeo anterior, tá certo? Para vocês ficarem mais ligados agora, tá certo? Por favor, assista o vídeo até o final e com atenção, tá certo? Porque eu sempre respondo as dúvidas, né? Então vamos lá. Vamos falar um pouco sobre algumas perguntas, né? Por exemplo, uma dúvida. Desculpem, eu estou um pouco gripado, mas vamos lá. Uma dúvida que uma pessoa perguntou. Ela disse assim: onde que está dizendo? Ela questionou, né? Onde que está dizendo na Bíblia que só pode batizar se você cumprir os requisitos? Cumprir os requisitos para ser batizado. Será que só pode batizar se você cumprir os requisitos? Né? Outra perguntou o seguinte: onde é que está dizendo na Bíblia que só pode batizar, que não pode batizar criança? Onde é que tem dizendo na Bíblia que não pode de jeito nenhum batizar criança? Vamos lá. Primeira coisa, né? Vou responder primeiro a segunda pergunta, né? Por que não pode batizar criança? Vou explicar. Na Bíblia, eu vou fazer outra pergunta para você. Aonde tem dizendo na Bíblia que pode batizar criança? Me mostre um versículo bíblico que tenha dizendo lá permitido batizar criança, ou então mostre um texto bíblico que está mostrando lá uma pessoa batizando criança, porque o texto, o batismo, né, só foi mostrado mais assim, né, foi colocado na Bíblia a partir do Novo Testamento, né? Lá começou com João Batista, né, João Batista batizando. Então, aonde que tem dizendo, né, eu rebato essa pergunta para você. Eu volto essa pergunta para você, né? Você perguntou aonde tem dizendo na Bíblia que é proibido batizar criança. E eu faço outra pergunta para você. Onde que tem dizendo na Bíblia que é permitido batizar criança? Onde que tem dizendo na Bíblia? Me mostre um texto que mostre lá a pessoa indo lá e batizando seu filhinho bebê. Batizando sua criança. Me mostre um texto. Eu quero ver você me mostrar, meu amigo. Sabe por que não tem? Sabe por que você não vai me mostrar? Porque não existe. Porque naquela época eles não batizavam criança. Por quê? Porque não era permitido. Porque não tem lógica batizar uma criança. E eu vou explicar o porquê. Aí eu respondo a primeira pergunta, né? Aonde que tem dizendo que a gente tem que cumprir os requisitos, né, para ser batizado? Vamos lá. Eu vou mostrar cada requisito aqui. Qual é o primeiro requisito? Ser doutrinado, não é não? Ser doutrinado. Vamos lá. Ser doutrinado é você ser ensinado de acordo com a palavra. Ou seja, você aprender a doutrina, né, da sua religião. E a partir do momento que você aprende a doutrina da Bíblia,
você aceita tudo aquilo e é batizado, tá certo? Então, esse é o primeiro requisito, né? Você ser doutrinado. E aonde está dizendo isso? Vamos lá. Aí veja só, olha onde está o requisito aqui, ó. Eu li no vídeo anterior, eu li esse texto. Só que vocês não prestaram atenção. Não prestaram atenção, aí fizeram essa pergunta, né? Mas eu tô respondendo de novo aqui, tá certo? Aqui, ó. Mateus 28, versículo 19 e 20. Diz o seguinte: Ide, portanto, fazei discípulos, ó. Fazei discípulos. Para fazer discípulos, você precisa doutrinar aquela pessoa. Como é que vai ser discípulo de alguém? Lembra o que Jesus fazia? O que Jesus fez com os discípulos? Ele doutrinou os discípulos, ensinou as coisas da palavra de Deus para os discípulos. Então, para fazer discípulos, você precisa ensinar, tá certo? Aí diz, continua dizendo, fazei discípulos, né? De todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí continua dizendo, ó, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então veja só, para você batizar, você tem que ensinar todas as coisas que Jesus tem ordenado. Olha o que está dizendo aqui. Batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que você tem ordenado. Primeiro requisito está aí, ó. Ele deixa bem claro aqui. É necessário sim, como ele está dizendo aqui, ó. Ensinando-os todas as coisas que vos tenho ordenado. Ó, veja só. Muitas vezes a pessoa duvida porque não está pegando na Bíblia. Eu não sei se você tem Bíblia, mas por favor, verifique na sua Bíblia. Porque a pessoa olha o vídeo, assiste o vídeo e fica duvidando depois. Ah, onde tem dizendo isso na Bíblia? Onde tem dizendo isso na Bíblia? Meu amigo, você está pegando a sua Bíblia, você está lendo? Você está lendo? Eu estou mostrando aqui. Você está lendo na sua casa? Se você não está lendo, então como é que você vai saber se está escrito na Bíblia ou não? Então, pelo amor de Deus, se você realmente quer saber se é verdade ou não, então pegue sua Bíblia e olhe na sua Bíblia. Olhe na sua Bíblia. Não é para confiar em mim, não. Confie na Bíblia, no que a Bíblia está dizendo. E é justamente isso que está dizendo aqui. Eu vou repetir, ó. Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Não tem o que discutir. Você precisa ensinar, é o primeiro requisito, é ensinar todas as coisas que Jesus ensinou, que é preciso para ser batizado. Está explícito aqui. Está explícito aqui. Não tem o que discutir, tá certo? Agora me explique. Uma criança, um bebê, um recém-nascido, vai lá, vai ser batizado. Como é que ele vai aprender as coisas de Deus? Me explique. Ah, mas aprende depois. Mas aqui está dizendo que é para aprender antes. É para você ser ensinado antes, para você tomar a sua decisão. O batismo é uma decisão. É uma decisão. Você precisa aceitar aquilo que você aprendeu. Como é que uma criança vai aceitar uma coisa que ela não sabe de nada? Como é que um bebê vai aceitar alguma coisa? Me explique. Como é que um bebê vai ser doutrinado, vai ser ensinado? Me explique isso. Me explique isso. Eu quero ver você mostrar isso. Mostrar isso. Por isso que não tem na Bíblia nenhum verso, nenhum, dizendo que alguém batizou uma criança. Alguém batizava uma criança. Não. Ninguém nunca batizou uma criança aqui no texto bíblico, tá certo? Eu quero ver você me mostrar um texto bíblico que mostre isso. Você não fica duvidando de mim? Você não duvida de mim? Ah, onde que tem dizendo isso na Bíblia? Eu faço a mesma pergunta. Onde tem dizendo isso que pode batizar criança na Bíblia? Me explique. Aonde é que tem dizendo? Me mostre. Eu quero ver você me mostrar. Quero ver. Tá certo? Então, tome cuidado nos questionamentos que você faz, né? Porque muitas vezes você está fazendo uma pergunta, só que é um tiro no próprio pé, muitas vezes, tá certo? Agora, qual é o segundo requisito? O primeiro eu já provei aqui, que é necessário sim ser doutrinado. Eu já provei aqui, mostrei o texto bíblico. Se você não abriu sua Bíblia, se você não viu, o problema não é meu, o problema é seu. Mas está aqui na Bíblia. Está aqui na Bíblia. Está explícito. Tá ok? Então, vamos para o segundo, né? O segundo requisito. Qual é o segundo requisito? Qual é o segundo passo? É o quê? Crer. Olha que interessante. Crer. Esse aqui é mais explícito ainda, esse texto que eu vou mostrar. Marcos, capítulo 16, versículo 16. Veja só. Marcos 16, 16 diz o seguinte:
Quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê será condenado. Olha só. Você percebe que é um requisito necessário, que não pode faltar esse requisito. É necessário sim, para ser batizado você precisa crer. Por que precisa? Por que é necessário? Porque quem crê e for batizado será salvo. Agora, olha o que ele diz. Quem, porém, não crê será o quê? Condenado. Olha quão importante é crer. Porque se você não crê, você será condenado. Tá vendo? Você precisa crer antes de ser batizado. Porque se você não crê, ó, já era. Você será condenado. É o que está dizendo aqui. Não sou eu que estou dizendo, não. É a Bíblia. Então, olha quão importante. É necessário que sim crer. Porque quem não crê será condenado. Está explícito isso aqui. Está explícito. Ainda quer dizer que não é importante crer? Ainda quer dizer que não é importante cumprir os requisitos? Não é necessário cumprir o requisito? Depois desse texto aqui mostrando, aqui que se você não crer, você será condenado. Olha o quão importante é. Se você crer, você será salvo. Se você não crer, será condenado. Então não tem discussão, não tem discussão. Aqui está explícito mostrando, ó, ou você crê, ou já era para você, meu amigo. Não tem outra opção. Se você não crê, já era. Já era. Não tem discussão. Você não vai ser batizado e pronto, sem crer. Não. Se você for batizado sem crer, você será condenado. Se você não crer, você será condenado. Não tem discussão, tá certo? Então, veja só. Quem crê e for batizado será salvo. Quem crê primeiro, ó, depois ser batizado será salvo, ok? Então, se você precisa crer antes de ser batizado, me explique como um bebê, uma criança, pode crer em algo que ela não entende. Me explique como uma criança vai crer em algo que ela não entende. Me explique. Me explique como uma criança vai crer. Uma criança não crê em nada. Ela é um bebê inocente, não tem consciência ainda das coisas certas e erradas. Como é que ela vai crer em algo que ela não sabe nem o que é? Me explique isso. Então, tome cuidado, tá certo? Tome cuidado nesse tipo de questionamento. E muitas vezes você está dando um tiro no próprio pé, tá certo? Tome cuidado, tome cuidado. Ó, é o que a Bíblia diz. O que a Bíblia diz. Não é o que eu estou dizendo, é o que a Bíblia diz. Aceite, aceite. Se você não quer aceitar, o problema não é meu, o problema é seu, tá certo? Agora, arque com as consequências depois, tá certo? Então veja só. Então a pessoa que não crê, ela for batizada, o batismo não valeu de nada. Porque quem crê e for batizado será salvo. Só quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Então se você se batizou numa época que você não crê em nada, o seu batismo não valeu de nada. Isso não é batismo. Isso não é batismo. Aceite isso. É a Bíblia que está dizendo. É a Bíblia que está dizendo. Não sou eu que estou dizendo. Tá certo? Vamos para o terceiro. Eu já mostrei dois aqui explicitamente. Agora vamos para o terceiro, só um instantinho. Qual é o terceiro passo? Qual é o terceiro passo? Vamos lá. Atos capítulo 2, versículo 38. Por favor, abra sua Bíblia, tá certo? Tá certo? Não vá questionar, não vá duvidar sem abrir a Bíblia, não, tá certo? Se você nem comprova o que eu estou dizendo, lendo a Bíblia, então como é que você vai questionar, sendo que você nem verificou para saber se é verdade? Tá certo? Então, antes de duvidar, pesquise, estude. Não é pesquisar na internet, não. Internet tem todo tipo de resposta. Ah, isso e aquilo. Ah, é porque isso e aquilo. Na internet tem um monte de resposta. Muitas vezes nem é verdade, tá certo? Tem um monte de opinião na internet. Cada um dá sua opinião na internet. Cada um pesquisa lá no Google. Aí aparece um monte de resposta lá. Você escolhe uma e... Ah, tá aqui. Não é assim não, meu amigo. Ó, aonde você tem que pesquisar. Na Bíblia. Tem que pesquisar na Bíblia. Não é negócio de internet, não. Ah, mas eu não tenho Bíblia. Baixa uma Bíblia online no seu celular. Baixa uma Bíblia online no seu celular. Você tem condições de baixar o WhatsApp, tem condições de baixar o Instagram. Aí não tem condições de baixar a Bíblia?
Baixa a Bíblia. Baixa a Bíblia e pesquise isso que eu estou falando na Bíblia. Não é na internet não, é na Bíblia. Tá certo? Certo? Vamos lá. Versículo 38 de Atos 2. Diz assim: respondeu-lhe Pedro. Olha o que Pedro falou. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Vamos lá. Quando eu pesquisei sobre o batismo de crianças, eu vi lá que estava dizendo que o batismo de criança é para você, é para o perdão dos pecados da criança, né, do bebê. Ele nunca pecou, mas ele é pecador, então tá apagando os pecados dele e tá transformando ele em um cristão, né? Tá transformando ele de pagão, ele se torna cristão. Mas, meu amigo, como é que você vai perdoar pecado, apagar pecado sem ter arrependimento? Não existe perdão de pecado sem arrependimento. Só em alguns casos. Só em alguns casos, tipo a pessoa não pôde se arrepender a tempo porque nunca conheceu Jesus. Aí tudo bem, né? A graça de Jesus pode salvar aquela pessoa. Ou outra pessoa não se arrependeu a tempo por algum motivo, né? Não se batizou a tempo, porque ela se converteu muito em cima da hora e acabou morrendo e tal. Tipo ladrão na cruz, né? Mas existem exceções, mas na questão de batismo de criança, não, meu amigo. Tá certo? A pessoa precisa sim se arrepender para ter o perdão dos pecados. Agora me diga como uma criança vai se arrepender? A criança vai se arrepender de quê, meu amigo? Se arrepender de quê? Ó, Pedro é bem claro, ó. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados. Veja só, você precisa se arrepender para a remissão dos vossos pecados. E recebereis o dom do Espírito Santo, ó. Tá vendo aí? Tá vendo aí? Precisa sim se arrepender para ser batizado. Entenda isso. Aqui está dizendo explicitamente. Precisa se arrepender. Ou você se arrepende, ou o seu batismo não valeu de nada. Tá certo? Tá certo? Ah, mas eu me arrependo depois. Não. Não existe isso. Aqui está dizendo, ó. Primeiro você se arrepende, arrependei-vos. E depois, né? E cada um de vós seja batizado. Tá vendo? Ele diz se arrepender antes. Porque senão o batismo não vai valer de nada. Porque o batismo é justamente você lavar os seus pecados. Como é que você vai lavar os seus pecados, tirar os seus pecados de você, se você não se arrependeu? Me explique isso. Se você não se arrependeu. Então, criança não tem como ser batizada porque não se arrependeu. Tá certo? Então não existe isso, tá certo? Não bota isso na sua mente, tá certo? Não existe isso. A Bíblia é bem clara. Ok? Agora, qual é o próximo passo? Se confessar. Confessar, não para os outros, como muitos fazem, né? Não para confessar com uma pessoa, não. É confessar para Deus. Se confessar para Deus. Você se arrepende e depois você confessa os seus pecados para Deus. Porque não há tem aquele versículo, né? Aquele que se arrepender e confessar os seus pecados, né? Deus é fiel e justo para perdoar os vossos pecados. É mais ou menos isso que diz no versículo. Então, se você se arrepende, você precisa confessar. Se você confessou, Deus vai te perdoar. Tá certo? Então, precisa se confessar, né? Para Deus. Não para ser humano nenhum, porque ser humano nenhum tem o direito de perdoar. Só Deus. Tá certo? Agora, Mateus 3, versículo 6. Vou ler aqui rapidinho. Diz o seguinte. A confissão dos pecados, né? Que está falando aqui, né? Diz o seguinte, Mateus 3, versículo 6. E eram por ele batizados no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Veja só. Eles eram batizados no Rio Jordão, por João Batista, confessando os seus pecados. Não era para João Batista, não. Confessando os seus pecados para Deus. Tá certo? Eles confessavam os seus pecados e eram batizados. Tá vendo? Precisa se confessar antes de batizar, tá certo? Ó, outra coisa, Provérbios 28, versículo 13. Abra aí. Diz assim:
O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Tá certo? Tá vendo a importância de se confessar? Para Deus. Tá vendo aí? Então, meu amigo, pronto. Esses são os 4 passos. Os 4 passos para você cumprir antes de ser batizado. E uma criança não tem como fazer isso. Tá certo? Então, onde está o texto bíblico que diz que a criança não pode ser batizada? Onde está o texto bíblico falando que tem que cumprir os requisitos para ser batizado? Acabei de mostrar. Acabei de mostrar todos os versículos falando sobre isso. Você quer mais? Acabei de mostrar um monte. Você quer mais do que isso? Não é possível que depois disso tudo você não coloque isso na sua cabeça, né? Então, pelo amor de Deus, gente, vamos abrir o nosso coração, abrir nossa mente para aprender mais. Depois eu vou gravar mais um vídeo falando sobre outras coisas em relação ao batismo, tá certo? Então, eu vou falar mais algumas coisinhas nesse vídeo, tá certo? Só um instantinho. Então, gente, é muito importante que vocês entendam sobre isso, né? Porque o batismo ele é algo necessário para a vida do ser humano, né? O batismo da forma correta, tá certo? E eu vou responder outra pergunta agora, que é relacionada a isso, né? A pergunta é o seguinte, né? Disse assim: onde que tem dizendo na Bíblia? É sempre assim, as perguntas sempre começam assim, né? Você percebe que as perguntas sempre começam assim? Onde que tem dizendo na Bíblia? Parece que nunca assistiu, não assistiu o vídeo todo, né? Para perguntar uma coisa dessa, porque eu sempre mostro na Bíblia. Mas em vez de assistir o vídeo todo, não assiste o vídeo todo, aí fica fazendo a mesma pergunta. Então preste atenção. A pergunta é: onde que tem dizendo na Bíblia que o batismo tem que ser por imersão? Imersão é mergulhado. Mergulhado. Do jeito que Jesus foi mergulhado, tá certo? Onde que tem dizendo isso? Vixe, complicado, né? Onde que tem dizendo na Bíblia que tem que ser por imersão? Veja, você não vai encontrar na Bíblia textos explícitos dizendo assim, ó, muitas vezes, né? Algumas vezes, né? Você não vai encontrar na Bíblia textos muitas vezes explícitos dizendo assim, ó, tem que ser assim e ponto final. Você não vai encontrar algumas coisas, né, na Bíblia dizendo com texto explícito. Mas você vai encontrar referências, né, e princípios, né, para responder essa dúvida. Não explicitamente, mas muitas vezes implicitamente. Por exemplo, na Bíblia tem dizendo que é proibido usar droga? Tem dizendo ou não tem? Não, né? Não tem dizendo na Bíblia. Não tem nenhum texto dizendo, ó, é proibido usar droga. Não tem. Mas existem princípios na Bíblia que falam indiretamente sobre o tema, que demonstram que é sim proibido usar droga. Por exemplo, aquele texto de 1 Coríntios, né, 3, que diz o seguinte: que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, e quem destruir o seu corpo, Deus o destruirá. Então, se o meu corpo é santuário do Espírito Santo e Deus o destruirá se eu destruir o meu corpo, então eu não posso usar droga. Porque se eu usar droga, eu estou destruindo o meu corpo, que é o santuário do Espírito Santo. Tá vendo que é um texto, não é explícito, não mostra que assim é proibido usar droga. Não tem dizendo explicitamente isso. Mas dá para entender ali, né? A gente vê um princípio ali que mostra que sim, é proibido usar droga. Você entendeu agora como é a Bíblia? Muitas vezes ela não dá o texto explícito, mas mostra textos não explícitos que demonstram, né, se aquilo é certo ou errado, tá certo? E com o batismo por imersão é a mesma coisa. Não tem dizendo um texto na Bíblia, o batismo tem que ser por imersão. Não tem dizendo um texto que fale assim. Mas a gente entende, né, de acordo com todos os textos falando sobre o batismo, que sim, tem que ser por imersão. Por quê? Porque você não vai encontrar nenhuma pessoa na Bíblia que foi batizada, né, por ordem de Deus, né, foi batizada de verdade assim, pondo água na cabeça, ou seja, por aspersão, que é pondo água na cabeça.
Você não vai encontrar na Bíblia. Me mostre um texto bíblico que mostre isso. Você não vai encontrar. Todos os batismos da Bíblia é por quê? Por imersão, por mergulhar. Não tem por aspersão, pondo água na cabeça, tá certo? Não tem. Não tem. Por que não tinha? Porque não era o certo. O certo foi de acordo com quem? Com o que Jesus ensinou. Jesus ensinou como? Jesus entrou no Rio Jordão, João Batista batizou ele, mergulhando ele, e ele saiu do Rio Jordão. E aí? Ele deu esse exemplo. Precisa de mais alguma coisa? Precisa de algum texto para falar sobre isso? Jesus já deu exemplo. Jesus já deu exemplo de como é o batismo correto. Aí você quer inventar? Não, porque pode batizar de outra forma. Jesus não disse isso. Jesus não mostrou que pode batizar de outra forma. Ele só batizava dessa forma. João Batista só batizava dessa forma. Os apóstolos também só batizavam dessa forma. E aí? Por que eles não batizaram do outro jeito? Porque do outro jeito era a forma errada. Tá certo? Outra coisa, a palavra batismo, né? Amigo, você pode pesquisar o que você quiser na internet. Tá certo? Porque muitas vezes você vai pesquisar coisas na internet e você vai encontrar várias respostas diferentes. Agora pegue um dicionário grego, eu não estou lembrado agora se é grego ou hebraico, mas eu acho que é grego. Um dicionário grego e traduza a palavra ali batismo. Traduza para você ver o que significa. Traduza. Você vai ver que significa imersão, ou seja, mergulhar. Significa mergulhar, submergir, né? Entendeu? Isso significa a palavra batismo. É isso que significa a palavra batismo. Outra coisa. O significado principal do batismo é sobre a morte e a ressurreição de Jesus. Eu expliquei, né? E você pode achar qualquer pessoa, você pode achar qualquer líder religioso falando que não é isso, o significado do batismo é outro. Mas eu mostrei na Bíblia, mostrei textos bíblicos. Pode ir lá no meu vídeo, você vai ver lá que eu mostrei e li textos bíblicos que falam que sim, o batismo é um símbolo da ressurreição de Cristo, da morte e ressurreição de Cristo. Porque você está morrendo e ressuscitando para uma nova vida. Então, é explícito isso. A Bíblia diz. Não interessa o que o líder religioso diz. Não interessa o que a igreja está dizendo. O que interessa é o que a Bíblia diz. Se a igreja ou o líder ou qualquer pessoa fala algo que não está de acordo com a Bíblia, então ele está errado. Então a igreja está errada. Você está entendendo? Você está entendendo? Então se a Bíblia foi explícita, que eu mostrei o texto lá, foi explícita dizendo que sim, nós fomos mortos, como Cristo foi morto, nós fomos mortos também no batismo. E nós ressuscitamos assim como Cristo ressuscitou para uma nova vida. Você entendeu? Eu mostrei esse texto. E aí? A Bíblia fala que o símbolo do batismo é a ressurreição de Cristo. A morte e a ressurreição dele. E aí? Está explícito. Não tem o que discutir. Não tem o que discutir. É o que a Bíblia diz. Não interessa a sua opinião. Não interessa a opinião de líder religioso nenhum. O que interessa é o que a Bíblia diz. Explicitamente o que a Bíblia diz, tá certo? Não tem discussão, tá certo? Se você não acredita na Bíblia, agora o problema é seu. O problema não é meu. Se você prefere acreditar nos seus líderes religiosos do que acreditar na Bíblia, aí é com você. Você vai prestar contas com Deus depois, tá certo? Mas você não pode negar que é isso que a Bíblia diz, tá certo? Gente, eu vou contar uma coisinha pra vocês. Muitas vezes a gente não quer aceitar o que a Bíblia diz. Muitas vezes a gente fica questionando. Só que eu também já fui assim. Antigamente eu participava de outra religião. Eu tinha outra crença diferente. Só que eu, depois que comecei a estudar a Bíblia a fundo mesmo, eu estudando a Bíblia por si só, quando eu comecei a estudar a Bíblia a fundo, e eu pesquisava na internet vídeos de várias pessoas, de várias religiões diferentes falando sobre a Bíblia, e eu analisava na Bíblia se era aquilo mesmo. E eu acreditava na pessoa que tivesse
falando realmente o que estava de acordo com a Bíblia. Eu avaliava na Bíblia se era isso mesmo que estava falando. E quando eu vi, e fui pesquisando até que cheguei no momento que eu achei. Então, eu consegui, né, descobrir a verdade, como a Bíblia diz, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, por causa da Bíblia. Por causa da Bíblia. Porque eu estudei a Bíblia. Muita gente quer questionar sem nunca ter estudado a Bíblia. Não estuda a Bíblia todo dia, aí quer questionar. Só lê Salmo 91. Aí lê o Salmo 91, abre a Bíblia, deixa no Salmo 91 lá em cima da estante e não lê pra nada. Não lê nunca. Só lê o Salmo 91 e pronto. Não lê mais outra coisa. Aí quer saber alguma coisa da Bíblia, quer saber mais do que os outros. Meu amigo, se você quer saber alguma coisa da Bíblia, lê a Bíblia de Gênesis a Apocalipse e estude a fundo. Estude a fundo, tá certo? Não fique questionando não o que você não sabe, tá certo? Você não sabe, fique calado que é melhor, tá certo? Então, eu vou explicar só mais uma coisa, né? Também tem uma pergunta, né? Com quantos anos, então, a pessoa tem que ser batizada? Pode ser batizada. Veja, a idade varia de cada um, de pessoa para pessoa. Por quê? Porque tem pessoas, né? Por exemplo, tem crianças que têm 10 anos e já tem a mentalidade de adulto já sabe o que quer. Já sabe o que é certo e errado. Tem crianças com 10 anos que já sabem o que quer. Então, muitas vezes, essa criança pode ser batizada. Se ela cumprir os requisitos, lembre. Os 4 requisitos. Se ela cumprir os 4 requisitos, ela pode ser batizada. Agora, tem muitas vezes crianças, né, adolescentes, pré-adolescentes, com 12 anos e muitas vezes tem uma mentalidade de uma pessoa com 6 anos. 6 anos. Então, depende da mentalidade de cada um. Depende da mentalidade de cada um. Se aquela criança ela já está com capacidade mental para cumprir os 4 requisitos, ok. Cumprir os 4 requisitos, pode ser batizada, entendeu? Mas se ela não tem capacidade ainda, não adianta batizar, que não vai ser um batismo correto, tá certo? Então, essas foram as dúvidas que eu tirei, tá certo? Então, espero que vocês aceitem, né? Se não aceitar, tudo bem, né? Tudo bem, eu respeito a opinião de cada um. Mas o que eu tenho a dizer é: não questione se você não estuda a Bíblia, se você não é uma pessoa que aceita a Bíblia de verdade, então não fique questionando, não. Se você está aqui no canal e quer estudar os meus vídeos, então pare de questionar, Você pode fazer perguntas, sim, mas pare de ficar duvidando, né, tá certo? Porque se você fica duvidando, então o que você está fazendo aqui no meu canal? Aqui é para estudantes da Bíblia sinceros, que aceitam de verdade a palavra de Deus. Se você não aceita, então o que você está fazendo aqui, tá certo? E aqui eu mostro o que está na Bíblia, tá certo? Ó, aqui a Bíblia. Bíblia Sagrada, certo? Então, fique com Deus, que Deus possa abençoar vocês, tá certo? Eu sempre estou orando por cada um de vocês, sempre estou orando por todas as pessoas que assistem meus vídeos no canal, tá certo? Divulguem para outras pessoas, deixem um like, compartilhem, tá certo? E se inscrevam no canal. Vocês vão ajudar bastante, tá certo? Então fique com Deus. Se tiver alguma dúvida a mais, eu trago aqui em outro vídeo. Mas por favor, lembre, assista o vídeo até o final, tá certo? Antes de ficar questionando, tá certo? Fique com Deus e até mais.